Semana passada falamos sobre as obras da carne e hoje nós vamos iniciar falando do fruto do Espírito, que normalmente nós falamos frutos do Espírito, mas o texto bíblico fala o fruto do Espírito. Não tem nenhum problema, você não vai ser disciplinado por causa disso, mas o texto bíblico ele fala fruto do Espírito. E nós vamos ver apenas os 3 primeiros, que estão lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Nós vamos ver lá então, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Nós vamos ver, obviamente, todos os outros na sequência, nas próximas semanas. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós vamos ver todos esses 9, mas hoje vamos nos ater a esses 3 primeiros e vemos o que o Senhor quer nos falar através disso. Nós podemos chegar a conclusões simples relacionadas a esta questão que nós já vimos, inclusive das obras da carne, e vamos ver agora fruto do Espírito. As obras da carne são obras nossas, ou seja, obras que são, entre aspas, mérito humano. É um mérito seu, né? Se você um dia foi idólatra, ou se porventura você ainda o é, entre aspas, mérito seu. É uma qualidade sua, da sua natureza pecaminosa. Né? Se você é uma pessoa facciosa, como diz o texto aqui, se você é uma pessoa que cria inimizades, que é uma pessoa ciumenta, cria discórdias, dissensões, isso é uma obra da sua carne. A gente até citou a questão de uma obra de arte. Então, se fôssemos apresentar ao Senhor como uma criança que chega com aquele desenho falando, olha pai, o que eu fiz, e minha filha está com essa mania agora de desenhar pessoas, desenhar avó, tio, amigos, professoras, a gente fala, estou desenhando, é a obra de arte dela. Nós chegaríamos diante de Deus e falaríamos, Senhor, o que eu faço? Eu sou faccioso, eu crio inimizades, eu sou idólatra, eu sou avarento. Né? Todos esses atributos que o ser humano tem por causa da sua natureza pecaminosa, são as obras da carne. Então não temos como chegar diante de Deus e falar, olha Senhor, como eu sou bom, como eu sou íntegro. Não, nós somos pecadores. Somos pecadores, nosso íntimo. Por mais que você fale, eu não sou feiticeiro, eu não sou isso, sou aquilo outro, no nosso coração, nós temos a natureza pecaminosa e nós sabemos que nós somos pecadores. E por outro lado, nós sabemos que o fruto do Espírito, ele é obra de Deus. Portanto, as qualidades que nós porventura tenhamos, vêm do Senhor. Ou seja, é verdadeiro quando um teólogo fala que tudo aquilo de mal que há em mim é meu, é responsabilidade minha, mas tudo de bom que tem em mim veio de Deus. Não é qualidade minha, é porque o Senhor me deu, foi porque o Senhor me capacitou a fazer aquilo. Não porque eu sou bom, não porque eu sou íntegro, mas porque o Senhor atuou em minha vida. Portanto, isso deveria nos colocar no nosso lugar. Tudo que há em mim é mal. E tudo que, se há algo de bom, é porque veio de Deus. Não há nada de bom em mim, não há nada de bom em você, não há nada de bom nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos sobrinhos. Apenas aquilo que vem do Senhor. O fruto, ele é uma ilustração da nossa vida cristã. Eu peguei o texto de Mateus capítulo 3, versículos 8 ao 10, que está aí na tela para vocês, onde o texto nos diz assim, o Senhor falando, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, porém, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O Senhor fala, produzam frutos de arrependimento. Demonstrem que vocês verdadeiramente estão arrependidos.
Não adianta falar, nós somos da descendência de Abraão, nós somos judeus, eu sou circuncidado, isso, aquilo, outro, que eles poderiam fazer naquela época. Jesus fala, isso não serve de nada. Não serve de nada. Deus pode fazer filhos de Abraão através de pedras. Aqui pegar uma pedra que esse aqui é filho de Abraão. Grande coisa. Vocês precisam produzir frutos de arrependimento, ter uma vida frutífera. Ter uma vida condizente com aquilo que vocês dizem que creem. Se vocês são tementes a Deus, vivam de tal forma. E não apenas digam, hoje nós poderíamos dizer, eu sou crente, eu pertenço à igreja, eu sou batizado, eu tomo a ceia. E daí? Só isso? E os frutos de arrependimento na sua vida? E a vida cristã mesmo? Onde está? Senão se torna algo ritualístico, apenas. Aí o Senhor poderia chegar e falar para a gente, esse tipo de coisa não me serve. É necessário fruto de arrependimento, é necessário evidência que você realmente foi transformado pelo Senhor. E um fruto, ele é verdadeiro quando o Senhor está no centro de todas as coisas, quando Cristo é o centro de todas as coisas. Quando uma pessoa, quando você ou eu somos o centro, isso não é um fruto verdadeiro. Isso não é uma transformação verdadeira. Então o Senhor nos chama, Ele nos confronta. Fruto, você deve dar frutos, produzir frutos de arrependimento. O que o fruto gera? Como é que nós poderíamos olhar para isso? O fruto, ele gera uma forma diferente de nós olharmos para Deus e de nós olharmos para o nosso próximo. Porque quando não há fruto, eu tenho uma visão diferente de mundo, eu tenho uma visão diferente de mim mesmo, uma visão diferente de Deus. Pegue o texto comigo lá, segure em Gálatas aí, mas vamos para 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 16. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 ao 16. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele fala que o homem natural não entende das coisas de Deus. Nós temos a mentalidade de Cristo porque nós somos transformados espiritualmente. Ou seja, este fruto, ele vai evidenciar em nós uma vida diferente porque o Senhor transforma a nossa mente, transforma o nosso coração. Ele transforma a nossa maneira de olhar para o mundo, Ele transforma a nossa maneira de olharmos para o nosso próximo, Ele transforma a nossa maneira de olharmos para Deus. Nós já não olhamos mais para o nosso próximo da mesma forma como nós olhávamos antes. Nós já não temos mais o entendimento errado que nós tínhamos de Deus como tínhamos antes, porque o Senhor transformou a nossa mente, porque o Senhor mudou a nossa mente, moldou o nosso coração. Ainda um outro texto, lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, todo o nosso pensamento é levado cativo ao Senhor em obediência a Ele. A nossa mentalidade muda completamente. Isso é fruto. É um fruto. Porque muda completamente a sua maneira de olhar para as coisas. Desde o momento em que você acorda até o momento em que você vai dormir, a tua mentalidade, a tua visão de mundo das coisas, ela muda completamente. Porque o Senhor mudou a sua mente, mudou as suas prioridades, mudou aquilo que você vai gostar, aquilo que você vai valorizar. O Senhor muda em nós. Ele nos dá uma mente, a mente de Cristo. A nossa
nosso conhecimento, nós levamos cativo tudo isso diante do Senhor. Então nós somos mudados por Ele. E depois de falarmos tudo isso, fica uma pergunta para nós. Se nós vamos ver essas três partes do fruto, será que amor, alegria e paz são apenas sentimentos? Já que nós falamos que Deus muda a nossa forma de pensar, muda as nossas motivações, muda a nossa compreensão daquilo que nós cremos. Será que amor, alegria e paz são apenas sentimentos? É apenas eu me sentir bem? O amor é aparecer um coraçãozinho no ar, é eu sentir um arrepio. A alegria é apenas sair saltitando pelo mundo aí, numa plantação de flores lindas ali, mostrando que isso é alegria. A paz é pessoas soltando pombinhas brancas por aí, e aquela música calminha. Isso é paz? É apenas um sentimento que brota de nós? Será que é isso? Será que nós conseguimos encontrar em objetos, em situações isso? Isso nós vamos responder hoje, ou vamos mostrar para os irmãos. E para nós compreendermos isso, nós precisamos então deste novo coração. Porque senão nós vamos falar aqui, a pessoa vai pensar, não entendo isso. E não creio que seja dessa forma. Por isso é necessário este novo coração. Vamos tentar compreender isso hoje. Eu peguei essas três questões e coloquei no Google de propósito, para ver as ilustrações que existiam. E obviamente eu coloquei lá no Google a palavra amor, e certamente, se você for olhar lá, 90% vão ter coraçõezinhos, pessoas se abraçando, e normalmente é coraçõezinhos. Esta é a imagem que se passa de amor. Coraçãozinho, é o romance, é aquela coisa, só aquela coisa sentimental, não é? Será que é só isso mesmo? Será que nós estamos resumidos a isso, a questão do amor? Existe o amor que é um amor sem fruto, um amor que não gera fruto nenhum, que não é o fruto do Espírito. É um amor que não é amor. Se você conhecer um pouquinho da história, na década de 60 aconteceu um evento chamado Woodstock. Se reuniu lá um movimento hippie, surgiu o pessoal lá, e eles falando que ali o amor seria livre. De que as pessoas deveriam se reunir ali, elas não deveriam fazer guerra, porque era época de guerras e tal, acontecendo muitos conflitos no mundo, né? E eles falaram ali, então não faça guerra, faça amor. Porque a ideia de amor envolvia muito a questão de sexualidade também ali. Houve toda aquela questão de liberação sexual, de que você tem que ser livre para todas as coisas, você tem que fazer o que você bem entender. Né? Então existe essa ideia de um amor que não é amor. De as pessoas acharem que um relacionamento sexual por si só, ele é amor. Se nós formos pegar na Escritura, nós vamos ver uma pessoa ali que ela acha que o sentimento dela é amor, que ela sente algo por outra, uma meia-irmã inclusive, e ela acha que aquilo ali é amor. E de repente, quando você foi adolescente, ou quando você for adolescente, porque temos aqui alguns que nem são adolescentes ainda, vão perceber que existem pessoas que têm esse tipo de atitude que este rapaz teve. Abram comigo o texto lá em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículos 1 e 2. Segundo Samuel 13, 1 e 2, e depois os versículos 14 e 15. O texto diz assim: Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer coisa alguma. E nos versículos 14 e 15, o texto fala assim:
versículos 13 e 15. Vamos ler a partir do 12 para os irmãos compreenderem. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces. Ele queria ter uma relação com ela. Porque não se faz assim em Israel, não se faça tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia antes. Sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Amnon: levanta-te e vai embora. Então ele sente algo e ele fica até adoecido. Ele fala: não consigo nem comer, eu não sinto nem ânimo para levantar, porque eu estou amando essa mulher. E eu quero tê-la em meu poder. Tamanho era o amor que ele sentia por ela. E com o momento em que ele tem aquilo que ele quer, ou seja, ele tem uma relação com ela e fala: agora não quero mais, pode ir embora. Não te quero mais. Esse era o tipo de amor que ele sentia. Era apenas algo baseado no sentimento, em algo impulsivo, algo hormonal. Ou seja, o amor, ele não é meramente hormonal. Não é só porque os seus hormônios começam a borbulhar e você sente alguma coisa, teu coração batendo mais forte. Eu senti um arrepio porque eu vi aquela pessoa e tal. Isso por si só não é amor. Isso pode ser apenas atração. Mas eu não consigo esquecer aquela pessoa, até passo mal quando fico longe dela, e eu me sinto tão bem perto daquela pessoa, eu fico ansioso para ficar com... Isso pode ser enganoso. Isso por si só não é amor. Isso não serve como parâmetro. Sentimento só não é parâmetro para você se relacionar com uma pessoa. Pode ser só um desejo. Mas se eu não tiver aquela pessoa, eu não quero mais ninguém. Existem até músicas. Se você for ouvir música hoje em dia, a música vai falar: se eu não tiver essa pessoa, eu não quero ter ninguém. Essa é a única pessoa para a minha vida, porque é um sentimento que a pessoa tem maluco, que cega a pessoa, como este homem teve pela sua minha irmã. E fez algo impulsivo. E depois, não quero mais. Ou seja, amor não é só sentimento. Amor não é só, que legal, como eu me sinto bem com aquela pessoa. E aí, eu vou procurar uma pessoa que eu sinta uma coisa a mais por ela. E às vezes tem uma pessoa temente a Deus, eu não sinto nada por essa pessoa. Mas de repente tem uma pessoa lá que é pagã, que é idólatra, que é sem vergonha. Mas essa eu senti um negócio por ela. Eu não consigo lutar contra os meus sentimentos. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi muitas vezes. Eu não consigo lutar contra os meus sentimentos. E aí, dança. E aí tem um monte de problema. Porque coloca os sentimentos acima da razão. Porque quer ter um relacionamento baseado apenas em sentimentos. Aquele tipo de coisa que a gente, quando é jovem, principalmente o homem, ouve. Quando ele quer ter um relacionamento com uma mulher, um namoro. E ela fala: você é meu amigo. Não quero namorar com você porque você é meu amigo. Você vai namorar com o seu inimigo, então. Então o amor, ele não é um objeto, ele não é algo que você vai procurar que alguém vai poder te dar alguma coisa. Olha, essa pessoa pode me dar isso, me dar aquilo outro. O amor é muito mais do que isso. É muito mais do que desejo. Não é apenas um sentimento qualquer. O sentimento, ele é enganoso. Ele pode te enganar. A outra pessoa pode te enganar. É um amor sem fruto. É um amor que gera consequências terríveis. Mas o amor frutífero. Qual é o amor frutífero? Que é o fruto mesmo. É aquele que nós recebemos de Deus. É aquele que vem do próprio Deus. Este é o verdadeiro amor, que não é só um sentimento, que não é só um arrepio. E aqui nós falamos da questão do amor, de um relacionamento com uma pessoa e tal, mas poderíamos falar inclusive na igreja.
E a pessoa fala, não, porque eu tenho que sentir aquele arrepio na igreja. É um relacionamento com Deus também baseado só num borbulhar aí, num sentir o arrepio, não sentir alguma coisa, eu senti descer queimando alguma coisa, eu senti o fogo de Deus aquele dia. O amor verdadeiro, ele odeia também. Ele odeia o pecado, ele odeia a injustiça. Este é o verdadeiro amor, aquele que vem de Deus. O verdadeiro amor, ele tira o foco de si próprio. O verdadeiro amor, ele não fica procurando os seus próprios interesses. Diz lá, 1 Coríntios capítulo 3, vai falar que o amor não procura os seus próprios interesses. Ele não se ressente do mal, ele não se ufana, não se ensoberbece. Tudo pode, tudo crê, tudo suporta. Esse é o amor. Ele tira o foco de si próprio, de tentar o que eu vou ter através desse relacionamento, mas o que eu posso oferecer neste relacionamento. Como eu posso me portar nesse relacionamento para poder abençoar esta pessoa, para poder fazer com que essa pessoa cresça. Isso é amor. Era o contrário do que os falsos apóstolos estavam fazendo ali. Aquilo que eles estavam fazendo não era por amor à igreja, não era por amor às pessoas da igreja, não era por amor a Deus. Era por um amor próprio, por reconhecimento. Então o amor verdadeiro, ele tira o foco de si, não sou eu, mas é a glória para Deus. E eu pensar no meu irmão, pensar na vida dele, pensar no bem-estar do meu irmão, pensar no bem-estar da minha família, da minha esposa, das minhas filhas, dos meus sobrinhos, dos meus parentes. É tirar o foco de si, que só eu, o que eu quero, o que é para mim, tem que pensar em mim, eu, meu. O verdadeiro amor tira o foco de si próprio. O verdadeiro amor, ele ama a Deus e ama ao próximo. Que é o texto de Mateus capítulo 22, vai falar isso. Dos dois mandamentos, que deles depende toda a lei e os profetas. Mateus 22, versículos 34 ao 40. O texto lá nos diz assim: entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Destes dois dependem toda a lei e os profetas. Amar a Deus e amar ao próximo. Não existe um terceiro mandamento, amar a si mesmo. O texto vai falar, amar ao próximo como você naturalmente já ama a si mesmo. Então o centro não é você. É como se Deus falasse, olha, pegue o parâmetro de quanto você se ama. Ama o teu próximo também nesse nível. Ama o teu próximo no mesmo nível que você se ama. E ama a Deus acima de todas as coisas. Se você se ama bastante, ame a Deus muito além disso. Mas muito além disso. O verdadeiro amor, ele ama até os seus inimigos. E se o amor fosse apenas um sentimento, você nunca amaria o seu inimigo. Mas eu não consigo sentir nada pelo meu inimigo. Claro que não. Ele é seu inimigo, ele te prejudica, ele fala mal de você, ele quer o teu mal. Naquela época eles eram bastante perseguidos. E Jesus fala, vocês têm que amar os seus inimigos. O apóstolo Paulo vai falar, se o teu inimigo tiver fome, dê a ele de comer, se tiver sede, dele de beber. Voltando um pouquinho no texto de Mateus capítulo 5, que é o do Sermão do Monte, versículos 43 ao 48. O texto lá fala, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus estava falando, e daí? Se vocês amarem só aqueles que gostam de vocês, só aqueles que amam vocês também.
que vocês são diferentes daqueles que estão perdidos? Jesus fala, o cristianismo é algo além. Você vai amar os seus inimigos. Você vai querer o bem daquelas pessoas que te querem o mal. Não quer dizer que aquela pessoa que te prejudica, você vai chegar lá, como eu estou me sentindo tão bem perto desta pessoa. Não. Você pode se sentir mal muitas vezes, porque aquela pessoa te prejudica, ela xinga você, ela fala mal de você. Mas se ela precisa, você vai ajudar aquela pessoa. Você vai orar por ela. A Bíblia fala que você tem que orar por aquela pessoa. Difícil, né? É fácil orar pelos nossos filhos. É fácil orar pelos netos. É fácil orar por mãe e por pai. Mas é difícil orar por aquele que te prejudica. Jesus fala, o cristianismo é algo além. Se não for assim, o que vocês são de diferente dos incrédulos? O que nós somos? Fala, amem. Então o amor não é um sentimento apenas. O amor é atitude. É atitude de você, apesar do que aquela pessoa está me fazendo, apesar de ela tentar me prejudicar, eu vou orar por ela. Se ela necessitar de algo, eu vou ajudá-la. Eu vou supri-la de alguma forma. Sem tentar jogar na cara dela. Falar, eu vou te ajudar, mas olha o que você está fazendo. Não, você vai ajudar, por amor. Porque Jesus mandou você fazer. Porque a palavra de Deus manda você fazer. Isso é cristianismo. Isso é vida cristã. O verdadeiro amor ama a igreja. Ama a igreja do Senhor, ama o corpo de Cristo, ama estar junto com o povo de Deus. Em meio às dificuldades, em meio às nossas limitações, mas é o amor que nós temos pelo povo de Deus, de estarmos juntos, de congregarmos, de edificarmos e sermos edificados uns pelos outros. Amarmos a palavra de Deus. Mesmo naquele momento em que eu não tenho aquele sentimento de eu quero ler a palavra de Deus, mas naquele momento que eu estou desanimado, mas eu reconhecer, Senhor, eu o amo, e apesar do meu desânimo, eu vou buscar a Ti. Eu vou orar ao Senhor. Eu vou buscar na Sua palavra. É amar a glória de Deus. É fazer tudo o que nós queremos fazer para a glória dEle. É amarmos a glória de Deus. Não a nossa própria glória, mas a glória de Deus. Este amor, ele gera frutos. Ele é o fruto do Espírito que o Senhor nos concedeu. Alegria, alegria, alegria. Coloca lá no Google alegria. Vai aparecer os Minions, vai aparecer florezinhas, pessoas pulando, todo mundo alegre, todo mundo contente, tal, colorido. Isso é alegria, alegria, alegria. Alegria é pular, é dançar, é tomar uns goles. Você já percebeu que quando você vai numa festa, normalmente tem música alta e bebida, mesmo em festa de criança. Eu já tive a infelicidade de ir em muitas festas de criança, onde tem aquela música, às vezes até funk, estourando, e bebida alcoólica. Porque a alegria está associada a isso. Quando tem alguma festividade, fim de ano principalmente, os vizinhos colocam o sonzão estourando, porque isso é símbolo de alegria. Olha, eu vou mostrar que eu estou alegre, vou colocar o sonzão estourando aqui, vou colocar minha caixinha de cerveja aqui fora e vou mandar ver. Isso é alegria. As pessoas acham que isso é alegria. Este é o entendimento que o mundo tem de alegria. Por isso que nós temos uma mentalidade, a mentalidade de Cristo. Por isso que a nossa mente mudou. Você fala, isso é bizarro. Isso é absurdo. Isso não é alegria. É a falsa alegria. É a alegria que não tem como alicerce Cristo. É uma alegria que vai ruir, que vai cair tudo pelo chão. É a alegria que acha que porque você está fazendo uma festa, um som alto lá, uma música alta, você... Olha só, vou mostrar, eu vou provar para os outros que eu estou alegre. Eu vou provar para os outros que eu sou feliz. Isso não é alegria. Você só prova o seu mau gosto pela música, na maioria das vezes. Mas nós poderíamos dar alguns exemplos que também nós podemos cair. Não é? Nós podemos achar que o nosso carro é a nossa alegria. Eu tive uma infelicidade essa semana, já que estamos falando em alegria. A minha esposa bateu o carro, entrando em casa. Ela bateu na parede de casa.
A alegria não é um sentimento. Naquele momento, eu não poderia falar, eu sou uma pessoa alegre, tenho o fruto do Espírito. Olha como eu estou alegre de você ter batido a porta do carro, raspou a porta inteira de trás, assim pegou até o pneu de trás. Como eu estou feliz, amor, eu tenho o fruto do Espírito, que maravilha que você riscou o carro, que lindo! Se a alegria fosse apenas um sentimento, você teria que ser falso nesse. Que legal, olha só. Esse esfoladão que ficou bem legal. Esse amassado aqui embaixo que pode entrar água com a chuva também ficou ótimo. Ficou um design arrojado aqui no carro. Não. É claro que nós não vamos ser alegres nesse sentido. Mas a nossa alegria não está no carro. Claro, você fica chateado na hora que pensa, puxa, vou ter que gastar com latoeiro agora. Eu vou ter que olhar Foz do Iguaçu pelo YouTube agora. Não vou poder viajar. Mas a minha alegria não está no carro. O carro está ali para usar. Naquele momento você fica um pouco chateado, você pode falar, acontece. Vai fazer o quê? Né? Meu sogro sempre falava, se ninguém se machucou, a gente vai resolvendo as coisas. Está todo mundo bem? Tudo tranquilo. Eu queria ter a calma e a serenidade que ele tinha, mas eu não sou tão calmo quanto ele. Mas depois a gente reconhece. Então, a nossa alegria não está no carro. Chegar lá, tem um risquinho aqui. Não. A minha alegria não está na casa. A casa que eu tenho é a minha alegria. Se eu tiver uma casa, eu vou estar... Aí sim eu vou ser uma pessoa alegre. Não vai. Você pode ter por um momento aquela satisfação, que legal, ter uma casa boa, linda, maravilhosa. Mas aquilo não vai te dar a alegria. A alegria verdadeira, a satisfação verdadeira. A música não vai te dar alegria. Ela pode te dar uma sensação. Ela pode te dar aquele up que a gente fala. Que a música tem esse poder psicológico de te dar aquele up. Aqueles que têm mais de 30 anos vão lembrar das propagandas de cigarro que passavam na TV. Elas tinham aquelas músicas assim que levavam a adrenalina lá em cima e colocavam aquelas propagandas dos caras descendo de paraquedas, andando de moto, andando com aqueles carros no meio da neve e andando no deserto, fazendo rally. Mostrando, olha, isso é alegria, isso é felicidade, essa música é legal e tal. Não, não é. Isso não é alegria. O mundo quer passar isso como alegria. Com a música animada. De que você fazer isso, ou naquela época, se você fumar o cigarro Hollywood, você vai ser um sucesso também. Se você fumar aquele cigarro, você vai ser tão legal como o cara que também anda em cima daquele cavalo, que morreu de câncer por causa de tanto fumar cigarro. A sua alegria não está em fazer compras. Eu sei que isso é mais um negócio de mulheres, normalmente. Tem mulher que fica chateada, ela fala, para eu ficar alegre eu vou lá no shopping, vou comprar um vestido, vou comprar um sapato, vou comprar um brinco, não sei o que, daí eu vou ficar feliz, eu saio com as sacolas lá, estou feliz. Isso não é alegria, isso é uma fuga. Isso é fuga. Não é alegria de verdade. Você vai se sentir bem. Vai falar, comprei um sapato novo. Meu 22º par de sapatos. Agora estou feliz de novo. Não é? A família pode nos conceder alegria, mas ela não pode ser o alicerce da nossa alegria. Ela não pode ser a nossa esperança da verdadeira alegria. Pessoas nos decepcionam. Pessoas são falhas. A nossa saúde não pode ser a nossa alegria, porque um dia ela pode acabar. Porque agora eu posso estar feliz e contente, saudável, e daqui a pouco eu posso ter alguma doença, eu posso quebrar uma perna. Pode me dar uma outra crise renal. E aí? Vai acabar a minha alegria por causa disso? O dinheiro? Normalmente, se fala muito de dinheiro. Dinheiro traz felicidade, as pessoas acham. O dinheiro traz alegria. As pessoas ainda acham que dinheiro pode lhes fazer feliz. Por que será que tem tantos milionários que se suicidam? Tem algum problema com esta tese. Dinheiro não traz felicidade. Não manda buscar também. Dinheiro, ele pode nos dar muitas coisas, mas ele não nos dá a verdadeira alegria. Ele só mascara alguma coisa. Ele só nos dá um ponto de fuga. Mas a verdadeira alegria, ela é uma alegria que vem do Senhor, é uma alegria que o Senhor nos dá. É uma prioridade diferente.
Você não vai buscar a alegria em coisas, mas você vai buscar esta alegria no Senhor. Será que você se alegra mais com aquilo que você conquista do que com uma pessoa que se converte ao Senhor, do que uma pessoa que é resgatada pelo Senhor? Qual é o tamanho da sua alegria quando você ganha uma roupa nova, quando você ganha um tênis novo, quando você ganha um carro novo? E a alegria quando você vê um perdido ser achado pelo Senhor? Qual é a intensidade desta alegria? Não é apenas um sentimento, é algo muito maior do que isso. De nós lembrarmos que há festa nos céus pela conversão de um perdido. Qual é a nossa prioridade? Aonde a gente está colocando ou tentando colocar a nossa alegria? A Bíblia fala, inclusive, de nós termos alegria em meio às provações. Tiago, capítulo 1, vai falar isso. Tende por motivos de grande alegria o passardes por várias provações, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aí ele vai falar de sabedoria. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Mas ele fala, tenham alegria ao passardes pelas tribulações, porque isso vai produzir crescimento em vocês. Então perceba que não é um sentimento apenas. Imagine você, que legal, estou sendo perseguido, estão tentando me matar. Não é, isso não é alegria. Mas é você compreender, isso vai me trazer crescimento, isso vai me fazer chegar mais próximo do Senhor. Então não é só um sentimento. Se fosse sentimento, que motivo eles teriam para estarem alegres, perseguidos? Pense no apóstolo Paulo. Quantas vezes ele foi preso? Ele foi apedrejado, foi chicoteado, ficou em navio que sofreu naufrágio. Quantas perseguições, calúnias ele sofreu? E ele fala, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. E vamos lembrar que ele estava preso. Ele fala, alegrai-vos no Senhor. Ele não estava pulando de alegria lá, estou preso, que legal. Eu gosto de ficar em casa, sou caseiro mesmo. Não, porque a alegria dele estava no Senhor. A fonte de alegria dele era o Senhor. A satisfação dele não era a liberdade. A satisfação dele não eram bens, não era o bem-estar dele, mas a satisfação dele estava no Senhor. Por isso que ele fala, alegrai-vos no Senhor. Não alegrai-vos nas coisas, nas circunstâncias, na sua saúde. Alegrem-se no Senhor. Ele mesmo vai falar em 2 Coríntios capítulo 12, né? que ele pediu para ser curado e o Senhor não o curou daquele espinho na carne. E ele falou, quando eu sou fraco é que sou forte, porque o Senhor, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Porque o Senhor fez isso para que eu não me ensoberbeça. E ele, em meio a todas essas limitações, ele fala, alegrai-vos no Senhor. A alegria de vocês está em Deus. Porque se vocês buscarem a alegria em coisas, é aquela alegria que vai acabar. É aquela alegria bem curtinha. É igual aquele chocolate que você vai comer. É gostoso, mas ele acaba rapidinho. Não é a verdadeira alegria. Ela acaba. Mas a alegria no Senhor, ela permanece. Ela é uma fonte inesgotável. Porque é o Senhor quem nos dá. Porque não está limitada à circunstância. Não tem uma música que a gente canta? Não olho as circunstâncias, eu olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Então nós não vamos olhar as circunstâncias, nós vamos olhar para o Senhor. Esta é a verdadeira alegria. Então não vamos nos deixar levar pela alegria do mundo. Não fique olhando para as propagandas. Toda propaganda que passa, ela vai tentar te vender alegria. Porque é um mundo triste que precisa de alegria. E esta alegria você só encontra em Cristo. E se as pessoas não encontrarem esta alegria em Cristo, vão ter que fabricar um monte de produto. Você vai ter que ficar assistindo Polishop o dia inteiro para tentar satisfazer a sua alegria. Você não vai ter essa satisfação. A verdadeira alegria você encontra em Cristo, no Senhor. Paz. A imagem de paz que a gente encontra sempre são céuzinho azul,
Pombinhas voando, só alegria, paz, aquilo, tranquilidade, filhos dormindo, dia de folga, isso é paz. Novamente, o mundo sempre coloca como apenas um sentimento, bem-estar. É sempre ligado a bem-estar, tranquilidade. E as pessoas vão procurar paz. As pessoas sem Cristo, elas procuram paz. E aonde elas vão procurar paz? Se eu tiver uma boa saúde, você vai ouvir aquelas músicas de fim de ano, né? Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano em que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É isso que traz paz para as pessoas. Dinheiro no bolso, saúde. Isso é ruim? Claro que não. Eu gosto de ter saúde. Eu gosto de ter dinheiro. Claro, todo mundo gosta. Mas isso não vai te trazer paz. Não vai te trazer paz. Você pode ter o dinheiro que for, você não vai ter paz no seu coração. Você pode ter saúde, você pode viver assim, olha e falar, dificilmente tem uma gripe, faz uns 10 anos que eu não tenho gripe, dificilmente tem algum problema. Se você não tiver Cristo, você não tem paz. A paz verdadeira, não. A ausência de confrontos. Minha família é tudo tranquilo, ninguém briga, tal, isso é paz. Meus filhos são sossegados, estamos em paz. Será que é só isso que é paz? Esse sentimento, essa sensação de tranquilidade. Só falta estar nas nuvenzinhas lá, assim. Será que é só isso? É isso que é paz? A verdadeira paz. Peguei alguns textos, Romanos capítulo 12, versículo 18, fala assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu falo, olha, no que depender de vós, tem paz com todos os homens. Não crie nenhum tipo de divergência, de problema com ninguém. No que depender de vós. Não está falando, tenha paz sempre. Até Martinho Lutero falou, a paz, se possível, a verdade a qualquer custo. Então nós vamos sim buscar a paz, mas se precisarmos entrar em conflito, em confronto com alguém, por causa da verdade, entraremos em confronto sim. E Lutero foi um grande exemplo para nós, porque ele levou a paz até onde foi possível, mas na hora que precisou ir para o confronto, ele confrontou até o Papa. Então nós devemos sim valorizar a paz, mas não nós acobertarmos algo para dizer, não, nós temos que viver em paz. Não, nós vamos confrontar, nós vamos ir atrás, nós vamos repreender, é pecado, disciplina. Então a paz, se possível, vamos buscar a paz sempre. Nós temos que buscar a verdade acima de todas as coisas. O texto de Romanos capítulo 5, versículo 1 fala: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação no Senhor, nós sermos declarados justos pelo Senhor, nos traz desta paz com Deus. O fato de que nós éramos injustos, de o Senhor ter morrido em nosso lugar e ter nos feito justiça, nos dá a verdadeira paz. Porque antes estávamos condenados, vivíamos em perdição e agora temos a verdadeira paz, que é esta justificação por meio de Jesus Cristo. Antes uma vida de perdição, agora a salvação. Apenas por meio de Cristo nós podemos ter esta paz. O Senhor Jesus disse, em João capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está falando, eu vou dar a minha paz. Não a paz que o mundo vai dar para vocês. Dizer que a paz é tranquilidade, é sossego, é não ter perseguição. Jesus fala, não é a paz que o mundo dá. É a paz que eu dou, Jesus está falando. É a paz de Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Ele fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E anteriormente, no contexto que ele está falando, ele fala de não andar ansiosos. Não andais ansiosos, mas colocar diante de Deus todas as suas questões com orações e súplicas, com ações de graças.
E aí ele fala, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Então é uma paz que você vai sentir em meio às dificuldades. A paz que o apóstolo Paulo sentiu em todas as dificuldades que ele passava, em todos os problemas que ele passava, em todos os problemas que os crentes da igreja primitiva passavam passavam com as perseguições. Em meio a tudo aquilo, eles tinham a paz do Senhor, uma paz que excede todo entendimento, que o não cristão não vai compreender. Ele fala, como é que essa pessoa sente essa paz no coração, sendo perseguida, sendo presa, sendo ridicularizada? Como é que aquele cristão daquela igreja, com aquelas doenças, com aquelas dificuldades que ele passa, com situações na sua família, ele ainda sente a paz no coração dele? Ele não se desespera. Sente a paz do Senhor. Isso é algo que Deus nos dá. Não é algo que você vai conseguir explicar por que eu sinto isso, por que eu tenho esta atitude. Porque foi algo que Deus te deu. Porque Ele te capacitou. Não é algo que vem de você. Não é algo que brota de você naturalmente. Foi o Senhor quem colocou este fruto em você. Esta é a verdadeira paz. Então você não pode buscar a paz no mundo. Você não vai conseguir. Você vive num mundo corrupto. Você vive em toda a corrupção que nós vemos, em toda a roubalheira, gente sendo solta. Se fala, esse cara é ladrão, esse cara é assassino, ele está sendo solto. Você não vai ter paz. Se você assistir 5 minutos de jornal, se esse é o tipo de paz que você pretende ter, a sua paz acabou. Não tem. Se você ouvir o noticiário aqui da nossa cidade, vai acabar a sua paz. Se essa é a paz que você tem, é a paz em Cristo. Mas em meio a todas as dificuldades, em meio a toda a corrupção, em meio a toda a roubalheira, em meio a todos os 70 mil assassinatos que acontecem no nosso país por ano, você vai sentir a paz do Senhor. Em meio a todas as dificuldades que você pode passar no seu emprego, na sua escola, no seu trabalho, você vai sentir a paz do Senhor. Em meio aos coleguinhas que podem te perseguir na escola, falar mal de você, você vai conseguir ter a verdadeira alegria. Você vai conseguir amar aquelas pessoas que te perseguem na escola, no trabalho, apesar delas, porque isso foi o que Cristo colocou em seu coração. Medite nisso. O fruto do Espírito ele tem como foco a glória de Deus, não a sua. É a glória para Deus, não é o seu bem-estar. E pense bem, quanto de bem-estar você e eu temos. Quantas bênçãos nós temos. Quanta bonança nós vivemos neste mundo, apesar de tudo o que acontece aqui. Mas o fruto do Espírito é para a glória de Deus. Não é para a nossa satisfação, ou como aquela música diz, para a nossa alegria. É para a glória de Deus, é para o Senhor. Não há esperança para você, se a sua expectativa está na satisfação, nas coisas desse mundo, e não em Cristo. Não há nenhuma expectativa de boa para você, porque você nunca estará satisfeito. Você nunca vai ter o verdadeiro amor no coração, nunca vai ter a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Nunca. Se a sua expectativa está naquilo que o mundo está oferecendo, você está perdido. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos da mentalidade de Cristo. Nós precisamos levar os nossos pensamentos cativos ao Senhor. É a glória dele. É o desejo de glorificar ao Senhor. Não a nós, não a você nem a mim. Olhe mais para o Senhor e menos para você. Olhe mais para aquilo que você tem como algo de Deus e não seu. Olhe mais para aquilo que você tem, que não é só para a sua satisfação, mas é para a satisfação, para a glória do Senhor, que o Senhor vai usar para Ele, para a glória dEle. Medite nisso, pense nisso. E glorifique ao Senhor com as suas atitudes, com o seu coração, com tudo que você tem. Vamos orar. Senhor Deus, somos gratos a Ti, porque o fruto que temos não é algo nosso, mas algo do Senhor. Nós temos da fonte verdadeira, que nos dá a verdadeira satisfação, e essa satisfação nós encontramos em Cristo.
Ó Deus, que em meio a tudo aquilo que vemos neste mundo, ó Pai, todos os princípios que vemos na sociedade, deturpados, ó Deus, que nós possamos viver com a mentalidade de Cristo, levamos cativos os nossos pensamentos ao Senhor, que as nossas prioridades estejam em Ti, meu Deus, que o nosso coração busque a Sua glória. Perdoa-nos, Senhor, porque em diversos momentos somos egoístas e nos deixamos levar pelo nosso coração enganoso e corrupto. Que o Senhor continue agindo em nossas vidas, santificando-nos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém.